Conheça a fascinante trajetória de Urs Enkart, uma figura que marcou sua época de maneira singular. Seu nascimento em 22 de julho de 1892 ocorreu em um pequeno e encantador vilarejo da Morávia, região que respira história e cultura. É um prazer compartilhar com você os encantos dessa terra, onde tradições germânicas e eslavas se entrelaçam de forma única. Eu mesmo, sendo austríaco e falante do húngaro, tenho uma conexão especial com essa mistura de identidades que torna a região tão especial. Nessa época, a Morávia era um verdadeiro refúgio, onde a influência alemã se fazia presente em cada detalhe. Seu pai, Emil Zeka, era um homem de grande prestígio, cujo nome carregava peso e significado. Originário da República Tcheca, Emil decidiu adotar oficialmente uma nova identidade, mantendo o primeiro nome, mas adaptando-o à sua nova realidade. A família, acolhedora e unida, escolheu o sobrenome Zeisenkart, que soa com uma melodia peculiar quando pronunciado por um falante nativo do alemão. É impossível não se encantar com essa fusão de culturas que se reflete até na gastronomia local, onde sabores tchecos e alemães se complementam. Emil e Augusta Kirbas, sua esposa de origem germânica, formavam um lar cheio de vida. Juntos, tiveram 6 filhos, sendo Uro caçula. Antes de seu nascimento, 3 meninas já alegravam a casa, seguidas pelos filhos Richard e Robert, este último uma figura de destaque. A família vivia em harmonia na Morávia até por volta de 1907, em uma casa que, embora modesta, transbordava aconchego. Emil, como diretor de uma escola local, desfrutava de uma posição respeitável na comunidade, garantindo à família uma vida estável e digna da classe média. A fé também desempenhava um papel central em suas vidas. Católicos praticantes frequentavam missas aos domingos, muitas vezes acompanhados por Richard, que mais tarde se juntaria a outras atividades comunitárias. Porém, à medida que os filhos cresciam, o destino os levou a novos caminhos. Em 1907, com alguns já na casa dos 20 anos e seguindo seus próprios rumos, a família decidiu se mudar para Viena, a majestosa capital austríaca. Lá, Ur teve a oportunidade de se desenvolver intelectualmente. Matriculado em uma escola preparatória, demonstrou desde cedo aptidão para os estudos. Mais tarde, ingressou na Universidade de Viena, onde se dedicou ao curso de Direito, destacando-se por sua capacidade acadêmica. Foi nesse período repleto de aprendizados e desafios que conheceu Gertrude Macha, uma mulher encantadora que se tornaria sua esposa. O casamento, realizado no final de 1916, foi abençoado com 3 filhos, as filhas Ingabo e Dora, e o filho Richard. Dora, aliás, nasceu em um lugar de beleza incomparável, embora seus detalhes permaneçam guardados. Os anos que se seguiram foram marcados por uma Europa em transformação. Ur envolveu-se com organizações que refletiam os ideais de sua época, como a Sociedade Coral de Viena e a Associação Alpina, espaços onde a exclusão de certos grupos, infelizmente, era uma realidade dolorosa. O antissemitismo, cada vez mais presente, deixava marcas profundas na sociedade. O verão de 1914 trouxe consigo um dos momentos mais sombrios da história. A Europa, à beira da Primeira Guerra Mundial, viu o Império Austro-Húngaro ser arrastado para o conflito após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono. O que deveria ser uma crise localizada nos Balcãs transformou-se em uma guerra continental, com a Áustria-Hungria em uma posição estratégica, mas vulnerável. As derrotas iniciais, como a Batalha de Tannenberg, abalaram as forças do Império, enquanto a entrada de novos aliados, como a Itália, complicava ainda mais o cenário. Para jovens como Ur, então com 22 anos, a guerra representava um desafio sem precedentes. Recrutado em 1916, foi designado para o fronte alpino, onde a guerra de trincheiras nas montanhas testava a resistência física e emocional dos soldados. Mesmo diante das adversidades, ele persistiu, lutando com determinação em uma região onde os passos das tropas austro-húngaras levavam à planície da Lombardia. Anos depois, já em 1945, Ur prestaria depoimento perante o Tribunal de Nuremberg, relembrando sua trajetória e as escolhas feitas em um período turbulento. Sua história, como a de muitos de sua geração, é um retrato das complexidades de uma época que moldou o destino de nações. Integrado à infantaria, Ur serviu com distinção em frentes que o colocaram frente a frente não apenas com as forças russas e romenas, mas também, em um giro irônico da história, contra seus próprios compatriotas italianos, agora aliados dos inimigos do Império. Sua presença marcante nos principais teatros de operação austro-húngaros, especialmente na região de Ostro, revelava um soldado que, mesmo ferido em combate,
Nunca deixou que a dor ofuscasse seu senso de dever. A condecoração que recebeu, não uma, mas 3, não era mero reconhecimento burocrático, eram o selo de uma coragem forjada nas trincheiras, onde cada decisão podia significar a diferença entre a vida e a morte. Mas o que exatamente o levou a tais atos de bravura? Os registros são escassos, como se a própria história preferisse guardar para si os detalhes mais íntimos daqueles que lutaram. O que sabemos é que em 1916, enquanto a Europa sangrava, Ur já se destacava como um nome entre os que resistiam. E então, em 1917, um breve respiro, uma licença médica que o levou de volta a Viena, não apenas para recuperar as feridas do corpo, mas para reencontrar algo ainda mais precioso. Foi ali, entre os salões culturais da capital imperial, que conheceu a mulher que se tornaria sua esposa, uma parceira que, como ele, carregava a marca de uma geração obrigada a amadurecer sob o peso da guerra. Mesmo com os estudos jurídicos interrompidos pelo conflito, ele persistiu. E quando a paz finalmente chegou, em novembro de 1918, Ur já não era mais apenas um soldado, era um homem determinado a reconstruir, não apenas sua vida, mas o futuro de uma nação que mal reconhecia a si mesma. O armistício encontrou o Império Austro-Húngaro em frangalhos. O que outrora fora um mosaico de povos húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, agora se desintegrava sob o peso das aspirações nacionalistas. Ur, que havia testemunhado de perto a fragilidade daqueles laços, assistiu à dissolução de um mundo. A Áustria, reduzida a uma sombra de si mesma, via suas províncias serem reclamadas por novos estados. A Tchecoslováquia nascia. A Iugoslávia se erguia sob liderança sérvia, a Polônia e a Romênia estendiam suas fronteiras sobre territórios outrora imperiais. Enquanto isso, em Viena, o vazio deixado pelos Habsburgos era preenchido por uma república frágil, oscila entre ideais social-democratas e o conservadorismo cristão. Era um tempo de experimentação e de perigo. E foi nesse cenário de incertezas que Ur retornou à capital. Não como um veterano derrotado, mas como um homem disposto a moldar o futuro. Reabriu seu escritório de advocacia, agora não apenas como um profissional, mas como uma voz atenta às transformações que sacudiam a Europa Central. Enquanto a Áustria tentava se reerguer, ele se dedicava a 2 missões paralelas: reconstruir sua carreira e garantir um lar estável para sua família, que crescia sob o signo de uma paz ainda instável. Sua trajetória, no entanto, não seria apenas a de um advogado bem-sucedido. As cicatrizes da guerra físicas e morais o haviam marcado com uma compreensão única das forças que agora ameaçavam a frágil democracia austríaca. Nos anos 1920, enquanto a República tentava equilibrar-se entre a esquerda e a direita, Ur observava com um olho clínico. Não era um homem de extremismos, mas tampouco um ingênuo. Sua herança mista alemão e tcheco lhe dava uma perspectiva rara em uma época em que a identidade nacional se tornava uma questão de vida ou morte. Amigos próximos o descreviam como um nacionalista reflexivo, alguém que amava sua pátria sem fechar os olhos para suas contradições. E quando, nas décadas seguintes, a sombra do autoritarismo começou a se estender sobre a Áustria, sua voz, embora não sempre ouvida, permaneceria firme. A de um homem que havia visto o que acontecia quando os povos esqueciam que a verdadeira força de uma nação não estava em suas fronteiras, mas em sua capacidade de união. Sua crença na Áustria não era mera retórica, mas uma convicção profunda, forjada no fogo das adversidades que o país enfrentará. A ideia de uma união entre os povos de língua alemã na Europa Central não era apenas um sonho romântico, mas uma resposta estratégica a um continente dilacerado por guerras e divisões. Ele sabia, e a história logo provaria, que a fragilidade das fronteiras políticas não resistiria ao peso das crises econômicas e sociais que se avizinhavam. E quando, em 1938, o destino da Áustria foi selado sob o signo da anexação, muitos viram apenas a força bruta de um regime. Mas os que conheciam a fundo os bastidores da política europeia sabiam, aquele momento era o desfecho de décadas de tensões, de um jogo de interesses onde a soberania nacional se esvaía entre a pressão externa e a fragilidade interna. Não foi por acaso que nos anos 1920, o debate sobre a Anschluss, a união com a Alemanha, ganhava contornos tão apaixonados. Em plebiscitos e referendos, a população austríaca se dividia entre o medo da perda de identidade e a esperança de uma estabilidade que o pequeno país, sozinho, não conseguia garantir. Os números não mentiam. Em algumas regiões, o sim à união beirava os 90%, um clamor que os tratados de Versailles e Saint-Germain tentaram abafar com proibições legais. Mas como conter com papel e tinta o que a história e a economia insistiam em aproximar?
A Grande Depressão de 1929 não poupou a Áustria. Ao contrário, transformou-a no epicentro de uma crise bancária que abalaria toda a Europa. O colapso do Creditanstalt em 1931 não foi um acidente, foi o sintoma de um sistema financeiro construído sobre areia, onde a especulação e a falta de regulamentação cavavam, dia após dia, a própria ruína. Enquanto os bancos quebravam e o desemprego explodia, as ruas fervilhavam. E foi nesse caldeirão de desespero que ideologias extremas encontraram terreno fértil. O nazismo, que muitos ainda viam como um fenômeno distante, restrito às cervejarias de Munique, revelou-se uma força transnacional, com raízes austríacas tão profundas quanto as alemãs. Não por acaso, alguns dos seus mais ferrenhos defensores, como o próprio Hitler, haviam sido moldados nas tensões políticas de Viena e Linz. O Deutsche Arbeiterpartei, que mais tarde se tornaria o Partido Nazista, não surgira do nada, bebia de correntes pan-germânicas que desde o século XIX, pregavam a união dos povos de língua alemã sob uma mesma bandeira. E quando, em 1932, a Áustria viu seu próprio movimento fascista ganhar força, não era uma coincidência, mas a consequência lógica de um país à beira do abismo, oscilando entre a ditadura de Dollfuss e a sombra cada vez mais longa de Berlim. Aqueles que, como ele, haviam sonhado com uma Europa Central unida por laços culturais e não por tanques e baionetas, assistiram com amargura à distorção de seus ideais. A união que um dia poderia ter sido um ato de livre determinação transformou-se, em 1938, em uma ocupação disfarçada de reunificação. Mas a ironia da história é cruel. Enquanto os discursos ufanistas celebravam a criação de uma grande Alemanha, as mesmas forças que promoviam essa união já preparavam o terreno para uma guerra que destruiria tudo o que pretendiam construir. A Áustria, que outrora sonhara em ser o coração de uma confederação pacífica, tornará-se peão em um tabuleiro onde a única moeda de troca era o poder, e o preço a ser pago, a própria alma da Europa. Mas a história não se escreve apenas com discursos inflamados ou sonhos de grandeza, ela se tece nas sombras, onde homens como Engelbert Beringer Dollfuss, o jovem político da Christian Social Party, ascenderam não por acaso, mas por uma conjugação perigosa de ambição e circunstância. Em 1932, quando o país, exausto pela crise econômica e pela instabilidade política, o coroou chanceler de emergência. Poucos imaginavam que aquele rosto austero, quase monástico, esconderia um plano tão audacioso quanto frágil, salvar a Áustria de si mesma. E que ironia trágica! Enquanto Dollfuss, com mãos firmes e olhares calculistas, tentava guiar a nação por um caminho que ele chamava de direção certa, as forças que supostamente combatia, o espectro do comunismo, a ameaça da desordem, serviam apenas como pretexto para erguer algo muito mais sinistro. O Standestat, seu estado corporativo, não era senão uma fachada de ordem, um castelo de cartas construído sobre alianças dúbias, a Vaterland-Front, uma colcha de retalhos costurada com fios do clero conservador, de paramilitares da Inver e, sim, até de elementos que flertavam com o fascismo italiano, todos unidos por um único objetivo, esmagar qualquer resistência que ameaçasse o status quo. Defender a pátria clamavam. Mas de quem? Dos trabalhadores que marchavam pelas ruas de Viena? Dos intelectuais que ousavam questionar? Ou, no fundo, do próprio povo austríaco, condenado a ser peão em um jogo onde as regras eram ditadas por Berlim? Porque a verdade, meu caro observador, é que enquanto Dollfuss brincava de equilíbrio cortejando Mussolini aqui, reprimindo nazistas ali, a Áustria já respirava o ar envenenado da Alemanha hitlerista. Os austronazis, aqueles mesmos que juravam lealdade a Hitler, infiltravam-se como termitas, nas fábricas, nos quartéis, até nos gabinetes ministeriais. E Ignaz Seipel, aquele velho mestre da manipulação política, que outrora dançara com os socialistas para depois esmagá-los, agora sorria dos bastidores. Enquanto seu discípulo, Arthur Seyss-Inquart, ascendia nas fileiras do Vaterland-Front como um cavalo de Troia de impecável cartola. Unidade repetiam. Estabilidade, palavras que soavam como sinos fúnebres. Até que veio julho de 1934. Um tiroteio em Viena, um golpe mal sucedido, e o chanceler, aquele homem que jurara ser o escudo da Áustria, jazia morto, ensanguentado, traído pela própria sombra que ajudara a criar. Os nazistas austríacos, em sua ânsia por poder, haviam errado o alvo, mas o recado estava dado, a pátria não tinha mais donos. Kurt Schillig, o sucessor, herdou um país à beira do abismo, onde as leis eram letras mortas e a soberania, uma piada de mau gosto. Executem os culpados, ordenou. E assim o fizeram, em julgamentos relâmpago que mais pareciam vingança do que justiça.
Mas que diferença fazia? A Áustria já não era senhora de seu destino. Porque enquanto Schuschnigg tentava, em vão, negociar com o diabo, primeiro com o Acordo de Julho de 1936, depois com as promessas vazias de Hitler em Berchtesgaden, o verdadeiro jogo se desenrolava nos bastidores. Franz von Papen, aquele ex-chanceler alemão que agora servia como embaixador em Viena, sorria enquanto tecia a teia. Reunificação, sussurrava. Destino comum. E 6 o homem que Dollfuss um dia confiara, agora plotava sua traição final, pronto para entregar as chaves do país ao Führer em troca de um lugar ao sol no novo império. A economia, diziam, melhorava. As fábricas voltavam a funcionar. Mas a que custo? A Áustria de meados dos 1930s era um cadáver elegante, vestida com as roupas de um passado imperial, enquanto seu coração batia no ritmo dos passos das botas alemãs. E quando, em março de 1938, as tropas da Wehrmacht cruzaram a fronteira sem um único tiro, recebidas com flores e bandeiras com suásticas, o mundo entendeu tarde demais que a anexação não fora um golpe, mas um suicídio assistido. Um suicídio para o qual Dollfuss, Schuschnigg e todos aqueles que juraram salvar a pátria haviam, sem querer, afiado a lâmina. Eis que à frente da pátria, aquele mesmo aparato que jurava ser o baluarte contra o nazismo, se transformava em porta giratória para os lobos de Hitler. Lamentamos informar que alguns nazistas foram autorizados a entrar, diziam os despachos com um cinismo que só a burocracia poderia aperfeiçoar. A Áustria, em sua generosidade fatal, oferecia não apenas as chaves do país, mas também o tapete vermelho sobre o qual a quinta coluna alemã avançava, sorrateira e implacável. A atividade terrorista dentro da Áustria deve cessar, clamavam os comunicados oficiais, enquanto, nas sombras, os relatórios de von Papen voltavam a Berlim como troféus. Tudo resolvido. A resistência está quebrada. A anexação é apenas uma questão de tempo. E que tempo glorioso seria aquele! Em 1937, enquanto Hitler já esboçava em discursos inflamados o destino de sua pátria germânica, os planos para fermentar o caos na Áustria aceleravam como um mecanismo de relógio suíço preciso, silencioso, mortal. A remilitarização da Renânia, a ocupação da Saar, cada movimento calculado para testar os limites da paciência francesa e britânica. Eles não vão reagir, murmuravam os generais de Hitler, e o Führer, com um sorriso que era metade triunfo, metade desprezo, confirmava. Eles são como velhos leões adormecidos. Só acordam quando já é tarde. Até que, em 1938, a pressão diplomática atingiu seu clímax. Schuschnigg, o homem que ainda se iludia com a ideia de negociação, foi arrastado até o Ninho da Águia, a residência alpina de Hitler em Berchtesgaden. Lá, entre paredes decoradas com o kit sinistro do regime e janelas que davam para um horizonte já manchado de suásticas, o chanceler austríaco ouviu o veredicto. Ou você assina a rendição disfarçada de acordo, ou a Wehrmacht entra amanhã. Não havia escolha. Cada concessão era um degrau a mais na escada que levava ao abismo. E a cada passo a Áustria perdia não só território, mas a própria alma. Mas o teatro ainda tinha um último ato. Em 9 de março, Schuschnigg, desesperado, anunciou um plebiscito, uma última tentativa de provar ao mundo, e a si mesmo, que a Áustria ainda tinha voz. O povo decidirá, independência ou submissão. Hitler, ao saber da notícia, não ficou furioso. Ele ficou apocalíptico. Um plebiscito? Uma votação justa? Isso era pior que uma derrota. Era uma humilhação. Em 24 horas, as ameaças choveram sobre Viena como granadas. Cancele o referendo ou a Alemanha agirá. Schuschnigg, esmagado entre o dever e o terror, recuou. Mas já era tarde. No dia seguinte, 11 de março, um novo chanceler foi imposto, Arthur Seyss-Inquart, um fantoche tão obediente que até seu nome soava como uma ordem. Assine aqui. E então veio o golpe final. Às primeiras horas de 12 de março, as tropas alemãs cruzaram a fronteira sem encontrar resistência. Não porque não houvesse homens dispostos a lutar, mas porque as ordens vinham de cima: não atirem. Não provoem. O exército austríaco, desmoralizado e traído, assistiu em silêncio enquanto os tanques pintados com cruzes gamadas ocupavam as ruas de Viena. Em 2 dias, a Áustria deixava de existir. No papel virou a província do Ostmark, na prática virou cinzas. Seyss-Inquart, o homem que trocou a dignidade por migalhas de poder, tentou justificar-se mais tarde: eu só cumpria ordens. Tinha que salvar o que ainda podia ser salvo. Mas o que restava para salvar? Uma identidade dilacerada, uma igreja católica que oscilara entre a resistência e a colaboração, um povo dividido entre os que aplaudiram a libertação e os que choraram a ocupação.
Até mesmo Seyss-Inquart, o leal executante, seria abandonado pelo regime quando sua utilidade esgotasse, condenado à forca em Nuremberg, onde o carrasco não poupou nem seu último suspiro de delírio. Eu só queria servir a Áustria. Servir? A Áustria que ele ajudou a enterrar não precisava de servos. Precisava de alguém que em 1934, 1937 ou 1938, tivesse a coragem de gritar, até aqui, não mais. Mas a história, quando escrita com sangue e covardia, não perdoa os que escolhem o caminho mais fácil. E assim, entre flores atiradas aos pés dos invasores e bandeiras que trocaram o vermelho e branco pelo preto e vermelho, a Áustria aprendeu, tarde demais, que a liberdade não se perde de uma vez. Ela é roída, pedaço por pedaço, até que só reste o eco de um hino que ninguém mais ousa cantar. E então chegou a noite em que a civilização se quebrou em estilhaços. Não foi uma tempestade que se anunciou com trovões, mas o som surdo de vidros sendo estilhaçados, de portas arrombadas, de sinagogas transformadas em fogueiras. Kristallnacht, como se um nome poético pudesse disfarçar o cheiro de sangue e cinzas que impregnou Viena entre 9 e 10 de novembro de 1938. 27 vidas austríacas apagadas não por um acaso da história, mas por um plano meticuloso, executado com a precisão de um relógio suíço e a frieza de um carrasco que já havia ensaiado o golpe. Centenas de sinagogas reduzidas a escombros, negócios saqueados, livros rasgados, famílias arrastadas para um pesadelo do qual não acordariam. E o mundo? O mundo assistiu, como sempre faz quando a barbárie veste uniforme e marcha em passo de ganso. Mas não se engane, aquilo não foi um surto de violência isolado. Foi um ensaio geral. Um aviso em letras de fogo de que, para os nazistas, a Áustria era apenas o primeiro ato de uma peça que se estenderia pela Europa inteira. Em 1939, quando as botas alemãs pisaram na Polônia, não houve mais disfarces. A guerra não começou com um grito, começou com um suspiro de alívio dos que, como Seyss-Inquart, já haviam vendido sua alma pelo poder. A invasão foi anunciada como uma libertação, a ocupação como uma reunificação, e o extermínio sistemático como uma solução, enquanto a Áustria, agora um apêndice do Reich, acenava com bandeiras suásticas, a Polônia era esquartejada como presa entre lobos, o Oeste devorado pela Alemanha, o Leste, entregue a Stalin como parte daquele pacto de sangue que a história chamaria, com ironia macabra, de Molotov-Ribbentrop. E foi ali, naquelas terras dilaceradas, que Seyss-Inquart encontrou seu novo reino. Não como um governante, mas como um carrasco com título de nobreza. O general governmente, esse eufemismo burocrático para um campo de concentração a céu aberto, foi sua obra-prima. Varsóvia, Cracóvia, Lublin, cidades transformadas em jaulas, onde centenas de milhares de judeus foram amontoados no gueto de Varsóvia, morrendo de fome enquanto os nazistas calculavam, com a fria eficiência de contadores, quantos corpos cabiam em um vagão de trem em Seyss-Inquart. Ele não apenas supervisionou, ele aperfeiçoou. Porque para um homem que havia traído sua pátria uma vez, que diferença fazia trair a humanidade? Enquanto isso, a máquina de guerra nazista engolia mais territórios. Dinamarca e Noruega, em abril de 1940, caíram como frutas maduras, uma invasão tão coordenada que pareceu coreografada. A Europa, paralisada pelo medo, assistia enquanto Hitler redesenhava o mapa com canetadas de sangue. E Seyss-Inquart, agora Gauleiter, agora Reichskommissar, sorria nos bastidores. Porque para homens como ele, a guerra não era sobre vitória ou derrota. Era sobre oportunidade. A oportunidade de provar lealdade ao Führer, de ascender na hierarquia do horror, de transformar a crueldade em carreira. Mas aqui está a verdade que eles esqueceram. A história não se escreve apenas com as vitórias dos carrascos. Ela também é tecida com as cinzas dos que resistiram, com as lágrimas dos que sobreviveram, com a memória daqueles que se recusaram a curvar a cabeça. E quando o último tiro da Segunda Guerra soou, quando os aliados marcharam sobre Berlim, e o Reich desabou como um castelo de cartas, Seyss-Inquart descobriu tarde demais que não há título nem poder que apague o peso de um genocídio nas mãos. Em Nuremberg, diante dos juízes que o condenariam à forca, ele talvez tenha finalmente entendido, a covardia tem um preço. E a história, quando escrita com justiça, sempre cobra a conta. Que a história se repete, mas nunca da mesma forma. Em 1914, a Europa ardeu em chamas com a promessa de uma guerra rápida, gloriosa, um jogo de xadrez onde os peões eram nações e os reis, generais embriagados por sua própria estratégia. A Alemanha avançou sobre a Bélgica como um furacão, esmagando neutralidades com a mesma indiferença com que se pisoteia a grama de um campo de batalha.
Necessidade militar justificaram, enquanto as cidades queimavam e os civis fugiam. Mas 1940 não foi 1914. Não houve a surpresa tática, nem a ilusão de um combate cavalheiresco. Dessa vez a Blitzkrieg não foi um raio no céu de verão, foi o trovão que anunciou o fim de um mundo. Em maio, quando as flores ainda se abriam nos canais de Amsterdã, o governo holandês resistiu por 5 dias. 5 dias de heroísmo inútil, de telegramas desesperados a Londres, de uma rainha Wilhelmina, obrigada a embarcar em um navio rumo ao exílio, enquanto seu povo era deixado para trás, como peças abandonadas num tabuleiro. E então veio ele, Arthur Seyss-Inquart, o homem que a Alemanha escolheu para transformar a ocupação em algo mais do que botas marchando sobre calçadas. Não um simples governador militar, não. Um reis-comissar, um arquiteto de submissão disfarçada de ordem. Com um sorriso de burocrata e a precisão de um relógio suíço, ele desmontou a democracia holandesa peça por peça, substituindo-a por algo que chamavam de nova ordem, um eufemismo elegante para o pesadelo que se instalava. Os holandeses. Germânicos por sangue, protestantes por tradição, uma nação que se orgulhava de sua tolerância e de seus moinhos de vento. Os nazistas os olhavam com um carinho quase paternal. Irmãos perdidos murmuravam que apenas precisam ser guiados de volta ao caminho certo, e que caminho era esse? O da Gleichschaltung, a coordenação, a sincronização, a morte lenta de qualquer voz que ousasse cantar fora do coro. Seyss-Inquart não precisou de tanques para conquistar a Holanda. Bastaram decretos. Um aqui para dissolver os partidos políticos. Outro ali para silenciar a imprensa. Um terceiro para registrar os judeus por segurança, é claro. E enquanto as sinagogas eram incendiadas e as famílias arrastadas para Westerbork, ele assinava papéis em seu escritório, convencido de que estava construindo algo grande, algo duradouro. Mas havia um problema. Os holandeses não eram alemães. Sua resistência não veio apenas das armas escondidas em porões, mas de uma teimosia quietinha, daquele tipo que corrói impérios por dentro. Greves nas fábricas. Jornais clandestinos. Uma rede de esconderijos tão bem tecida que até hoje contamos a história de Anne Frank como um símbolo do que o ódio não conseguiu apagar. Seyss-Inquart, porém, não via heróis. Via traidores. E para traidores a solução era simples. Mais controle, mais repressão, mais SS. Aí entrou Hans Albin Rauter, o homem que transformou a Holanda em um laboratório de terror. Não era um governador, não era um político. Era o braço direito de Himmler, o açougueiro que respondia apenas a Berlim e à sua própria sede de sangue. Sob suas ordens, as execuções sumárias viraram rotina. Os campos de concentração holandeses, Vught, Amersfoort, incharam com prisioneiros que até pouco tempo antes acreditavam estar a salvo. Isso não pode estar acontecendo aqui, devem ter pensado, enquanto as listas de deportados cresciam e os trens partiam para o leste lotados de homens, mulheres e crianças cujo único crime era existir. E Seyss-Inquart? Ele continuava a assinar papéis, a justificar, a repetir como mantra que tudo aquilo era para o bem maior, que a Holanda, um dia, agradeceria, que a história o absolveria. Mas a história não absolve os covardes que servem a monstros. Não perdoa os homens que, diante da escolha entre a humanidade e o poder, escolhem a caneta que condena em vez da voz que salva. Quando os aliados finalmente cruzaram o Reno, quando as ruas de Amsterdã explodiram em celebração e as bandeiras nazistas foram rasgadas como trapos sujos, Seyss-Inquart foi encontrado escondido em uma fazenda, vestido como um camponês, como se a farda que usará por anos pudesse ser apagada com um disfarce barato. Em Nuremberg, ele se sentou no banco dos réus ao lado dos outros fantoches do Reich, e ali pela primeira vez, talvez tenha compreendido o peso de suas assinaturas. Cada decreto, cada ordem, cada sim, Menfurrer havia sido um tijolo na parede que agora o enterraria. A Holanda sobreviveu. Ferida, mas viva. E se hoje seus canais refletem a paz e suas bicicletas cruzam pontes sem medo, é porque alguém, muitos alguéns, se recusou a aceitar que a noite duraria para sempre. Seyss-Inquart e Rauter, porém, não tiveram essa sorte. A forca não perdoa. E a memória, quando alimentada pela justiça, tampouco. E aqui está a ironia cruel da história. Enquanto Seyss-Inquart e seus comparsas teciam seus decretos com a delicadeza de um carrasco bordando um sudário, os holandeses respondiam não com palavras, mas com atos. A resistência não nasceu de um manifesto pomposo ou de um discurso inflamado. Ela brotou silenciosa e teimosa, como a erva que rompe o asfalto. E o regime, em sua arrogância, nem sequer percebeu a armadilha que havia armado para si mesmo.
Veja só, em 1940, quando os ocupantes, sorridentes como lobos em pele de cordeiro, pediram gentilmente que os holandeses registrassem suas armas. Para simplificar as coisas, eles não estavam apenas desarmando um país, estavam forjando sua própria ruína. Aqueles que entregaram seus fuzis na ilusão de que a obediência traria paz logo descobririam que a única paz oferecida pelos nazistas era a do cemitério. Mas outros, os que guardaram uma pistola no sótão ou um revólver sob as tábuas do chão, entenderam algo fundamental. A submissão é um hábito que se cultiva, e a resistência, um músculo que se exercita. Quando as listas de registros caíram nas mãos da Gestapo em 1940, não foram apenas nomes e endereços que eles colheram foram alvos. E a Holanda, que eles julgavam domada, começou a morder. Fevereiro de 1941. O inverno cortava como lâminas, mas o frio que paralisou Amsterdã não vinha do céu, vinha da fúria. Os comunistas proibidos, perseguidos, ergueram-se como um só punho. Greves explodiram nas docas, nas fábricas, nos bondes. Por 3 dias a cidade parou. Não por ordens de Berlim, não por decretos de Haia, mas porque homens e mulheres comuns decidiram que havia coisas piores do que o risco, a vergonha de se curvar. Os nazistas, atonitos, responderam como sempre com balas e prisões. Mas algo havia mudado. O medo, esse aliado tão fiel dos tiranos, começava a rachar. E então veio a Corelli Street número 6. Um endereço que soava como qualquer outro, até se tornar o epicentro de uma conspiração pela dignidade. Ali no coração de Amsterdã, o Fundo Nacional de Apoio tecia sua teia invisível. Dinheiro para famílias de resistentes, documentos falsos para judeus, armas para quem ousava lutar. Não eram heróis de capa e espada. Eram tipógrafos, professores, donas de casa. Gente que até pouco tempo antes acreditava que a política era coisa para outros. Agora eles sabiam. Quando o Estado se torna uma máquina de moer ossos, a resistência não é uma escolha, é um instinto de sobrevivência. Enquanto isso, nos porões da ocupação, a burocracia nazista trabalhava com eficiência germânica. Zeichenwart, sempre solícito, implementava suas políticas amigáveis, registros, toques de recolher, deportações organizadas. Em 1941, os judeus holandeses foram convidados a se mudar para o bairro judeu em Amsterdã. Um gueto disfarçado de solução habitacional. Depois vieram os trens. Para o leste, diziam os cartazes, como se fosse uma viagem de férias. Westerbork, o campo de trânsito, era apenas uma parada no caminho para Auschwitz, Sobibor, Treblinka. 31.000 prisioneiros passaram por suas plataformas. Poucos voltaram. Mas a Holanda não era a Polônia. Não era a França. Era um país onde a água e a terra se misturam, onde as fronteiras são fluidas, e onde a resistência aprendeu a ser tão insidiosa quanto a maré. A rádio clandestina Brandari sussurrava verdades proibidas nas ondas curtas, transmitindo notícias da BBC para ouvidos sedentos. Jornais como o Eparol e Tro circularam às escondidas, impressos em porões úmidos, passados de mão em mão como pão partilhado. Cada edição era um tapa na cara da propaganda de Goebbels. Cada ouvinte da Rádio Orange, a voz livre do governo holandês no exílio, era uma agulha no olho do Reich. E quando a guerra virou contra os nazistas, quando Stalingrado se tornou um túmulo para o Sexto Exército, quando os aliados desembarcaram na Normandia, os ocupantes, desesperados, tentaram esmagar o que restava da resistência com terror. Campos como Herzogenbos ou Vugge para os holandeses e Amersfoort se encheram de prisioneiros políticos. Torturas, execuções sumárias, fome. Mas cada corpo pendurado em praça pública era um recado que os nazistas não queriam dar, eles estavam com medo. Um regime que precisa enforcar adolescentes para se sentir seguro já perdeu a batalha mais importante, aquela pela legitimidade. Em 1944, quando os aliados avançavam e a libertação era uma questão de meses, a Holanda fez o que sempre soube fazer, esperou o momento certo para golpear. A greve dos trilhos em setembro paralisou o sistema ferroviário, sabotando os planos alemães de transportar tropas. Em resposta, os nazistas cortaram o fornecimento de comida. O inverno de 1944 a 45 ficou conhecido como Ongerwinter, o inverno da fome. Milhares morreram, mas não se renderam. Porque aqui está a lição que Seyss-Inquart nunca entendeu. Um povo pode ser esmagado, pode ser faminto, pode ser levado à beira do abismo, mas enquanto houver alguém disposto a passar um pedaço de pão para um estranho, enquanto houver uma mão que risque um V de vitória em uma parede, enquanto houver uma voz que cante Wilhelmus no escuro, a resistência não morre. Ela apenas espera. E quando a hora chega, como chegou em maio de 1945, ela emerge das sombras,
não para se vingar, mas para reconstruir. A Holanda sobreviveu. Não por milagre, não por acaso, mas porque no momento em que tudo parecia perdido, alguém decidiu que não. E isso, no fim das contas, é o que os carrascos nunca conseguem entender, que a liberdade não é um privilégio concedido por decretos, é uma escolha feita todos os dias, mesmo quando custa tudo, mesmo quando custa a vida. Eles não vieram com aviso. Não houve um decreto assinado com pompa, nem um anúncio solene nas ruas. A liberdade não morre com estrondo. Ela é erodida, pedaço por pedaço, até que um dia você acorda e percebe que já não pode mais respirar sem permissão. Em janeiro de 1941, começou com um simples registro. Apenas um procedimento administrativo, disseram. Para sua própria segurança. Os judeus holandeses que há séculos teciam a alma de Amsterdã, comerciante, filósofos, artistas, famílias que chamavam aquelas ruas de lar, foram convocados a se apresentar. Nomes, endereços, profissões. Uma burocracia fria que mais tarde se revelaria o primeiro passo de uma marcha rumo ao abismo. E enquanto as canetas riscavam papéis em escritórios iluminados por lâmpadas Zeiss, o mundo continuava a girar, indiferente. Depois vieram as restrições. Medidas temporárias garantiram proibições de frequentar parques, cinemas, cafés. A retirada do direito de possuir telefones, de dirigir, de trabalhar em certas profissões. Cada nova regra era apresentada como um mal necessário, um sacrifício pelo bem maior. E a cada concessão, a cada silêncio, o laço se apertava um pouco mais. Até que em 1942, as batidas começaram. Não foram soldados com uniformes reluzentes que arrancaram famílias de suas casas. Foram homens comuns, polícias holandeses, funcionários públicos, vizinhos que baixaram os olhos, cumprindo ordens que em outro tempo teriam enojado suas próprias consciências. Mas a guerra tem esse dom. Ela corrompe até a moral mais firme, transformando covardia em realismo e cumplicidade em sobrevivência. Os trens partiam da estação central de Amsterdã, lotados de pessoas que semanas antes ainda acreditavam que a civilização as protegeria. Destino: os campos do leste, onde a máquina nazista havia aperfeiçoado a arte de apagar vidas como se fossem números em um relatório. E aqui está a ironia mais cruel. A Holanda, terra que um dia abrigou Spinoza e sonhou com uma Europa iluminada, tornou-se o palco da maior eficiência genocida de toda a ocupação nazista. Mais de 70% dos judeus holandeses foram assassinados, uma porcentagem maior do que em qualquer outro país da Europa Ocidental. Não por falta de resistência, mas porque o sistema foi meticuloso. Porque a colaboração foi meticulosa. Porque quando a barbárie bate à porta, ela não precisa de monstros para prosperar. Basta com homens dispostos a fechar os olhos. Enquanto isso, nos escritórios das Eisenkart e nas fábricas que alimentavam a máquina de guerra alemã, a vida seguia seu curso. A economia precisa continuar, justificavam. São tempos difíceis para todos. Os números eram celebrados. 400 mil holandeses integrados à economia de guerra, 1 milhão de trabalhadores enviados para a Alemanha, produção industrial em alta apesar dos bombardeios aliados. Mas por trás de cada estatística havia rostos. Rostos que em 1944 já não estavam mais lá para testemunhar o progresso. E quando finalmente as portas dos campos foram abertas e o mundo viu o que havia sido feito em seu nome, não houve desculpa que sustentasse o peso daqueles corpos. Nem os apenas cumprindo ordens, nem os não sabíamos, nem os foi pela pátria. Porque a história não perdoa os que escolhem a conveniência sobre a humanidade. Ela apenas os registra, e décadas depois, nos força a olhar para trás e perguntar, e se tivéssemos dito não? Amsterdã, outrora Jerusalém do Oeste, tornou-se um memorial do que acontece quando uma sociedade esquece que a liberdade não é um dado, mas um pacto. Um pacto que, uma vez quebrado, exige sangue para ser reconstruído. E os 20 mil, ou talvez 30 mil, ou quem sabe nunca saberemos ao certo, que resistiram, que esconderam, que lutaram, provaram que até nas trevas mais densas, a escolha ainda existe. Mesmo quando custa tudo. Mesmo quando custa a vida. 3 em cada 4 almas que cruzaram os portões dos campos não voltaram. Uma nação inteira viu sua comunidade judia ser arrancada, como se fosse possível apagar séculos de história com um único decreto. E o mais cruel? Você pode pegar o mesmo trem, hoje, de Vestor até Auschwitz-Birkenau, o mesmo trajeto que entre 1942 e 1944, se transformou em uma via de morte. Quase todos os que embarcaram naquele vagão não chegaram ao destino final. Apenas 1 em cada 4 sobreviveu. Mas aqui, entre os canais e as tulipas, houve quem se recusasse a curvar a cabeça. Os holandeses, sim,
Aqueles mesmos que hoje sorriem nas fotos de cartão postal, escolheram, em massa, ser o escudo quando o mundo virou as costas. Não foi por acaso que Anne Frank, uma menina que deveria estar brincando de corda, passou 2 anos escondida num anexo secreto, escrevendo palavras que ecoariam por gerações. Até que no verão de 1944, quando o mundo já ardia em chamas e a derrota nazista era apenas uma questão de tempo, eles foram encontrados. Levados para Bergen-Belsen, onde Anne, aos 15 anos, sucumbiria ao tifo em março de 1945, apenas semanas antes da libertação. Uma ironia tão cruel que dói só de pensar. Ela sobreviveu ao horror do esconderijo, mas não há solução final, que já estava em seus últimos suspiros. Enquanto isso, a máquina de guerra nazista, em sua arrogância, acreditava ter domado até a resistência holandesa. Zeichenkart e seus comparsas, aqueles burocratas que assinavam ordens com a mesma frieza com que se assina um contrato, celebravam a eficiência da ocupação. O ministro Schmidt, com seu sorriso de propagandista, ajustava os detalhes da repressão como se fosse um relógio suíço. Mas eles esqueceram de um detalhe: a história não é escrita apenas com canetas e carimbos. É escrita com sangue, sim, mas também com greves, com trilhos arrancados, com pão escondido para um estranho. E então veio junho de 1944, o dia em que o mar da Normandia se tornou um campo de batalha e o mundo finalmente acordou. Os aliados desembarcaram e com eles a esperança, primeiro em Paris, depois no sul da França, onde a resistência local mostrou que até os esquecidos pela história podiam virar a maré. Mas a Holanda? A Holanda foi deixada para depois. Porque afinal, o que são alguns meses a mais sob o jugo nazista quando se tem uma Alemanha a conquistar? Até que chegou setembro. A Operação Market Garden, aquele plano audacioso, ou desesperado, de tomar pontes e abrir caminho para Berlim, fracassou. Os paraquedistas caíram, os tanques não chegaram a tempo, e Arnhem virou sinônimo de derrota. Mas algo inesperado aconteceu. A resistência holandesa, que já lutava nas sombras, ganhou fôlego. Os ferroviários, aqueles heróis anônimos, cruzaram os braços. Sem trens, não há transporte de tropas. Sem transporte, a máquina nazista engasga. E engasgou. O inverno de 1944 a 45 não foi apenas frio. Foi uma sentença. Os ocupantes, em sua vingança, cortaram o alimento. As cidades do oeste, antes prósperas, viraram cemitérios a céu aberto. O inverno da fome ceifou 20.000 vidas, não por balas, mas por uma política calculada. Deixar o povo morrer de inanição enquanto os soldados alemães comiam o que restava. Até que em janeiro, até a neutral Suécia não pôde mais fechar os olhos. Os navios com farinha chegaram tardios, mas chegam. Um gesto de humanidade em meio ao caos. E então, abril de 1945. Os canadenses, os britânicos, os poloneses, aqueles que a história muitas vezes esconde atrás dos americanos, avançaram. Não como libertadores distantes, mas como quem volta para casa. Porque a Holanda, mesmo ocupada, nunca deixou de ser deles. Quando as primeiras tropas entraram em Amsterdã, encontraram uma cidade de esqueléticos sorridentes, de crianças que não sabiam o que era chocolate, de adultos que haviam enterrado os mortos com as próprias mãos. Mas encontraram, acima de tudo, uma lição: a liberdade não é um presente. É uma dívida que se paga com coragem. E hoje, quando você passa por aqueles canais, por aquelas casas estreitas que esconderam famílias inteiras, pergunte-se: o que você teria feito? Porque a Holanda não é só um país. É um espelho. E o reflexo que ela devolve não é bonito, é necessário. Quando o inverno de 1944 a 45 apertou seu punho de gelo sobre a Holanda, a fome não era uma estatística, era um nome, um rosto, uma criança que apanhava tulipas para cozinhar as lâmpadas, um velho que mastigava papelão para enganar o estômago, uma mãe que olhava para o céu não em busca de Deus, mas de um avião. Porque enquanto Hitler se trancava em seu bunker em Berlim a sonhar com vitórias que nunca viriam, os aliados já estavam escrevendo outra história. Uma história que não começava com balas, mas com pão. A Operação Manna não foi um milagre, foi uma escolha. Enquanto os nazistas ainda ufanavam suas últimas ordens de extermínio, pilotos britânicos e americanos arriscaram suas vidas não para bombardear, mas para alimentar. Entre 29 de abril e 7 de maio de 1945, centenas de bombardeiros Lancaster cruzaram os céus holandeses não com morte, mas com farinha, bacon, margarina, chocolate. Não eram pacotes qualquer, eram promessas. Promessas de que mesmo no inferno a humanidade ainda podia escolher ser humana. Os alemães, em seu delírio final, tentaram proibir os voos. Alguns até atiraram.
Mas como parar o vento quando ele sopra a favor da vida? E então veio Chovou, a resposta americana. Enquanto a RAF lançava suprimentos sobre Roterdã, os B-17 da USAF faziam o mesmo sobre Amsterdã, Utrecht, Haia. Não era caridade. Era guerra. Uma guerra contra a fome, contra o desespero, contra a ideia de que um povo poderia ser esmagado até virar pó. Os holandeses esqueléticos corriam pelos campos para apanhar os pacotes que caíam do céu como maná em um deserto de horror. Alguns morriam atropelados na corrida. Outros de alegria, porque pela primeira vez em anos, alguém tinha escolhido salvá-los. Enquanto isso, em Flensburg, um homem chamado Karl Donitz assinava papéis que não valiam nada. O almirante que Hitler nomeara seu sucessor em um último acesso de loucura tentava negociar com os aliados como se ainda houvesse um Reich a ser salvo. Mas o Reich já estava morto. E não foi a URSS que o enterrou e foi a Holanda. Foi cada criança que comeu um pedaço de pão lançado por um piloto que poderia ter sido seu algoz. Foi cada família que, ao ouvir o zumbido dos motores no céu, não correu para se esconder, mas para viver. E Zeisenvar? Esse fantoche que sonhava com cargos no Terceiro Reich enquanto seu mundo desabava? Ele não estava em Amsterdã em 5 de maio de 1945, quando as tropas canadenses entraram na cidade e encontraram uma multidão não de vencidos, mas de sobreviventes. Não estava lá para ver os holandeses, esfarrapados mas de cabeça erguida, distribuindo flores aos soldados que os libertaram. Não viu o general Johannes Blaskowitz, o mesmo que havia obedecido ordens de Hitler, ser preso pelos britânicos enquanto tentava fugir, um ratinho entre ratos sem glória, sem futuro. Porque a glória não era deles. Era de Albert Speer, o arquiteto do Reich, que em março de 1945 teve a decência de admitir o óbvio: a guerra estava perdida. E mesmo assim, enquanto outros nazistas se matavam ou fugiam, ele tentou, tardiamente, salvar algo. Não por lealdade a Hitler, mas porque até um monstro pode ter medo do juízo da história. Era de Arthur Seyss-Inquart, o governador nazista dos Países Baixos, que em maio de 1945 foi preso não como um líder, mas como um criminoso. Seu legado? Um país que ele tentou quebrar, mas que se recusou a se partir. E então veio o silêncio. O silêncio de Heinrich Himmler, que em 23 de maio, disfarçado e sujo, foi capturado por soldados britânicos. Não houve última batalha, não houve discurso épico. Apenas um homem pequeno, com uma cápsula de cianeto na boca, porque até o carrasco teme o cadafalso. O silêncio de Reinhard Heydrich, o arquiteto do Holocausto, que já estava morto há anos, mas cuja sombra ainda assombrava a Europa. O silêncio de Adolf Eichmann, que fugiria para a Argentina, mas que nunca escaparia da memória dos 6 milhões que enviou para a morte. Mas na Holanda não havia silêncio. Havia canto. Havia bandeiras laranjas penduradas em janelas quebradas. Havia o som de panelas batendo nas ruas, não por comida, mas por alegria. Porque a liberdade não é um documento assinado em Flensburg ou em Hans. É o primeiro sorriso de uma criança que não sabe o que é um campo de concentração. É o abraço de um soldado canadense a um velho que chorava não de tristeza, mas de alívio. Hoje, quando você passar por um memorial em Amsterdã, ou quando ouvir falar das tulipas que florescem onde antes havia fome, lembre-se, a Holanda não foi salva por generais. Foi salva por pilotos que desobedeceram ordens, por civis que esconderam judeus, por mães que cozinharam papel para seus filhos. Foi salva por quem entendeu que no fim das contas a única moeda que vale algo é a coragem. E você? O que faria se o céu sobre sua cabeça fosse o único caminho para a sobrevivência? Quando a história chamar, que lado você vai escolher? Eis que a história, com sua mão implacável, põe no banco dos réus aqueles que um dia se julgaram intocáveis. Não foram poucos os que em Nuremburgo viram seus nomes gravados não em medalhas, mas em atestados de horror. Entre eles, um nome ressoava com particular ironia: Arthur Seyss-Inquart, o homem que governou a Holanda com a mesma delicadeza de um carrasco afiando sua lâmina. Ah, como deve ter doído a ele, o ex-governador, o ex-ministro, o ex-tudo, ser reduzido a um número em uma lista de 24, não mais o arquiteto de um império, mas um réu tremendo diante de um tribunal que pela primeira vez ousava julgar o injulgarável. E que espetáculo foi aquele! Os senhores da guerra, outrora donos de vidas e nações, agora submetidos a testes de QI como se fossem candidatos a um emprego medíocre. Seyss-Inquart, o intelectual do grupo, gabava-se de sua pontuação, segundo lugar, que orgulho. Enquanto o antigo presidente do Reichsbank, com seus 60 e tantos anos, levava o primeiro lugar como quem carrega uma coroa de espinhos. Que ironia cruel!
Os gênios da logística do extermínio, agora reduzidos a números em um papel, seus cérebros brilhantes incapazes de o salvar da forca que se aproximava. Mas não se engane, aqueles homens não eram tolos. Sabiam jogar. Seyss-Inquart, com sua eloquência afiada, tentava desviar a culpa como um mágico distraindo a plateia. A fome na Holanda? Uma tragédia, mas eu apenas cumpria ordens. Os judeus deportados? Uma questão de política, não de maldade. As esterilizações forçadas? Feitas com cuidado, quase um ato de caridade. Palavras, sempre palavras, enquanto corpos apodreciam em valas comuns e mães enterravam filhos que não resistiram ao inverno de 1944. E então veio o veredicto. 3 das 4 acusações: culpado. Crime contra a paz. Crime de guerra. Crime contra a humanidade. Apenas a 4ª, conspiração, o poupou, como se o inferno tivesse piedade. Mas a história não negocia. Em 16 de outubro de 1946, enquanto o mundo ainda contava seus mortos, Seyss-Inquart subiu os degraus do cadafalso com a mesma frieza com que assinou decretos de morte. Não houve gritos, nem súplicas. Apenas um suspiro final, um corpo balançando no vazio, e a certeza de que nenhuma pílula escondida na cela, por mais que tenha tentado, o salvaria do peso de suas escolhas. Eis a lição que Nuremberg nos deixou gravada a fogo. Nenhum título, nenhuma desculpa, nenhum apenas cumpria ordens, apaga o sangue das mãos. Os algozes também têm nomes. E quando a justiça chega, mesmo que tarde, ela não pergunta pelo currículo, pergunta pelas vítimas. Agora me diga, quando a próxima geração ler sobre esses homens, o que eles verão? Heróis caídos? Ou o retrato nítido de como o mal se veste de terno, assina papéis e sorri para a câmera, enquanto o mundo queima? A escolha da memória, meu caro, também é um ato de coragem. E você, que lado da história vai alimentar? Ah, mas aqui vem a parte que eles realmente não querem que você examine de perto. A dança macabra dos que se esconderam atrás de carimbos e assinaturas. Como se o mal pudesse ser diluído em burocracia. Eu só cumpria ordens, a desculpa mais ensaiada da história, repetida como um mantra por homens como Adolf Eichmann, o engenheiro frio da solução final, ou Arthur Seyss-Inquart, o governador modelo que transformou a Holanda em um campo de extermínio disfarçado de administração eficiente. E não venha me dizer que você não conhece esses nomes. Ou pior, que eles são apenas detalhes em meio ao caos da guerra. Detalhes? Pergunte aos 140 mil judeus holandeses, 75% da comunidade pré-guerra, que foram apagados do mapa enquanto Seyss-Inquart, com seu sorriso de estadista, supervisionava a fome planejada, os guetos e os trens para Auschwitz. Pergunte às crianças que morreram de inanição no inverno da fome de 1944 a 45, enquanto ele e seus comparsas desviavam alimentos para a máquina de guerra nazista. Isso não é um ICUP como você delicadamente colocou. É genocídio com gravata e caneta. E a justiça? Ah, a justiça foi seletiva, não foi? Em Nuremberg, Seyss-Inquart foi enforcado. Mas quantos de seus cúmplices escaparam? Quantos especialistas em logística do Holocausto se reinventaram como empresários respeitáveis na Áustria pós-guerra? Quantos burocratas que assinaram ordens de deportação viraram vítimas do regime em seus currículos? A impunidade não é um acidente, é a segunda fase do crime. E a Polônia? A Polônia, o laboratório do terror nazista, onde o general government de Hans Frank testou cada crueldade antes de exportá-la para a Europa. Mas de repente, quando os holofotes se voltam para os julgamentos de Nuremberg, a Polônia vira coadjuvante. Por que será? Será que é mais conveniente chorar pelos judeus holandeses do que enfrentar o fato de que 3 milhões de judeus poloneses foram assassinados em solo polonês, com a cumplicidade de uma máquina administrativa que nunca foi totalmente desmontada? E agora me diga, quando você lê sobre Zeiss-Ikon, sim, aquela empresa de ótica que lucrou com trabalho escravo, ou sobre os industriais que financiaram o Reich, e depois se lavram em reconstrução econômica, o que você sente? Orgulho pela resiliência alemã, ou nojo de saber que o sangue nunca secou? Só foi pintado de verde, o verde dos dólares, é claro, a história não é escrita por acaso. Ela é escrita por quem tem coragem de nomear os carrascos. E você? Vai continuar repetindo que foi tudo muito complexo, enquanto os arquivos apodrecem e os herdeiros desses homens herdam fortunas construídas sobre ossos? Ou vai exigir que a memória seja tão implacável quanto os crimes que ela carrega? A escolha é sua. Mas lembre-se, o silêncio não é neutralidade. É cumplicidade.